Hoje estamos aqui em mais um episódio Mulheres e Negócio da TV Economic News e Nossa TV. Nossa convidada de hoje é Cláudia Soares, fotógrafa. Claudinha, me conta aí um pouco dessa tua carreira e como tu chegou na fotografia. Gente, boa noite. Obrigada por me convidar, por estar aqui falando um pouquinho dessa trajetória. Nem sempre fui fotógrafa, né? Eu trabalhava como executiva na área de comunicação e marketing para uma indústria mineira de equipamentos e trabalhei desde que saí da faculdade, eu já fui para trabalhar para essa empresa. E lá eu fiquei durante o tempo que eu morava em Minas Gerais. Aí meu marido foi transferido para cá. E quando ele veio transferido, né, a gente faz tudo aquilo, né, arruma, faz a mala, a cuia, leva todo mundo para onde a pessoa, o marido, né, enfim, o provedor vai, né, e assim eu vim para Fortaleza há 11 anos. Quando eu cheguei aqui no Ceará, 40 dias depois eu consegui me recolocar. Aí eu fui trabalhar para uma multinacional chinesa. E nessa multinacional eu fiquei por 5 anos. Não foi um período legal, digamos assim, mas eu executei bem o meu trabalho e não, assim, na verdade, chegou um momento dessa trajetória de carreira em que eu queria sair da empresa e aí não deixaram que eu saísse da empresa. A própria empresa falou assim: não, eu preciso que você fique, porque quando a crise do minério passar, a gente vai retomar o departamento de comunicação, e assim foi. Só que, para quem trabalha com comunicação, na verdade, para quem trabalha com um certo dinamismo, é muito difícil você ficar quieta, parada. Né? E durante o período em que o minério de ferro estava em crise, né, a empresa basicamente parou as operações aqui no Brasil. Então, eu ia bater o ponto na empresa. E aquilo me frustrou profundamente. Então, além disso, né, toda a vivência na empresa também não foi muito fácil. E quando finalmente a empresa resolveu me desligar, né, éramos 157 funcionários, eu fui a sétima última ser mandada embora. Então, quando eu fui mandada embora, eu quase soltei fogos. Eu falei assim, gente, finalmente eu consegui ser demitida. Uma coisa assim inusitada, porque meu marido falava assim: como assim você quer sair da empresa que você Mas ganha? assim, você trabalha muito trabalhou sempre com criatividade, como você falou, com esse dinamismo, e de repente tá numa empresa onde praticamente você bate só o ponto e não tem como usar essa criatividade, deve ser Não, extremamente adoecedor até, é né? frustrante, adoecedor. Aí, enfim, saí da empresa. Quando eu saí da empresa, eu já fotografava, porque uma das coisas boas que aconteceram nessa empresa é que, quando realmente as operações começaram a declinar, eu cheguei para o diretor e falei: eu quero sair. Aí ele: eu não posso te demitir. Eu só posso te demitir se vier uma ordem da China falando: não, eu não quero ela mais. Aí eu falei: mas eu vou ficar aqui fazendo nada? E ele: faz o seguinte, escolhe alguma coisa que você gosta de fazer e estuda. Você está aqui sem fazer nada mesmo. E ele, nesse ponto, assim, foi o ponto que eu acho que, assim, ele foi humano comigo. E aí eu comecei a estudar fotografia, realmente a fotografar. E aí, quando realmente eu saí da empresa, eu não quis mais voltar para o meio corporativo. Eu falei: eu não quero mais trabalhar com marketing dessa forma, eu não quero mais. E os meus filhos já adultos, né, já fazendo faculdade, a mais velha, me casei muito nova. Então, assim, eu vi naquele momento um momento propício para poder fazer uma transição de carreira. E aí, realmente, eu foquei, eu coloquei como meta para mim ser uma excelente fotógrafa. E como foi essa escolha? Foi assim aleatória quando ele lhe provocou a você buscar um curso, algo que você gostasse, né? Como é que foi essa escolha de ir para fazer um curso de fotografia? Já era uma coisa que você já mirava ou algo que você já fazia como hobby, né? Como é que você fez essa escolha? Eu sempre gostei de fotografia. Desde a infância, o meu pai já despertou em mim essa vontade, essa questão de gostar da arte, gostar da fotografia. Na faculdade, fazendo comunicação social, eu tive cadeira de cinema e fotografia. Aí foi o segundo reforço. Que assim, eu amava aqueles momentos em que eu estava ali fotografando, que eu estava revelando as fotografias, aquilo para mim era mágico.
quando eu vim trabalhar para essa multinacional aqui no Ceará, no departamento de marketing, eu viajava para fotografar o empreendimento, porque eu precisava mandar fotos para poder compor os relatórios, né, os memorandos, para enviar para a China. Então, aí reforçou ainda mais o meu gosto pela fotografia. Só que nesse momento eu fotografava muito paisagem, o próprio empreendimento e tudo. Só que quando eu resolvi focar na fotografia, eu percebi que, para além da paisagem, para além de registros estáticos, né, digamos assim, eu gostava de fotografar gente. Eu gostava de pessoas, das reações. Tanto que, assim, eu comecei, que tecnicamente seria o lado mais fácil, mas ao mesmo tempo mais desafiador, que são os eventos, né? E aí entra a parte ruim, né? Porque quando você vai trabalhar com uma mulher fotógrafa que vai trabalhar em eventos, né, você tem aí, primeiro, uma certa depreciação, porque as pessoas acham que fotografar, que a fotografia, não é uma profissão que exige muito investimento, não é uma profissão que exige conhecimento, e muito pelo contrário, quando você se propõe realmente a ser um fotógrafo e entender daquilo que você faz, o investimento é alto, os equipamentos são caríssimos, e o estudo da fotografia, ele demanda muita coisa além da fotografia propriamente dita, né? Porque você precisa entender de luz, você precisa entender de cor, você precisa entender de enquadramento, você precisa entender de cenografia. Então, é um conjunto de estudos que juntos, que agregados, né, somam a profissão de fotógrafo. Você acha que, assim, com esse mundo moderno, onde todo mundo tem um celular que parece mais uma câmera fotográfica do que ele é uma câmera fotográfica que liga, né? Então, assim, você acha que modificou alguma coisa? As pessoas desvalorizaram ou isso não interferiu? Porque a gente vê muitas pessoas hoje fazendo fotos com o seu próprio celular. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa de uma foto profissional, porque assim, eu acompanho você antes mesmo, né, de você entrar para a confraria das especialistas, eu já acompanhava nas redes sociais e babava, né? Então já sou a próxima aí da fila, porque depois ela vai contar aí as novidades que ela tem aí para a gente. Mas assim, eu já babava muito porque é diferente. É como você disse, tem uma técnica por trás, tem um olhar, tem um enquadramento, né? Tem a luz. E assim, é uma arte. Eu acredito que é uma arte e ela não pode ser feita de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que muitas pessoas, né, às vezes hoje, nos dias de hoje, talvez acreditem que simplesmente o celular pode substituir. Né, eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. O que é que você acha? Eu não acredito que atrapalhe, muito pelo contrário, eu acho que um bom celular, né, pode trazer, pode, de certa forma, encurtar, alguns processos, tá, na fotografia casual e do dia a dia, tá. O que eu vejo que, de certa forma, é um divisor de águas entre a pessoa que tem uma boa câmera e o fotógrafo, né. Hoje a gente tem vários estilos fotográficos: documental, lifestyle, retrato, paisagem, enfim, se eu posso aqui fazer uma lista aqui de estilos fotográficos, né, e para cada um deles demanda realmente o conhecimento do fotógrafo, o olhar. E realmente você tem razão, existe um olhar artístico e todos nós temos, até mesmo uma pessoa que não tem uma câmera fotográfica, que não tem técnica, ela sim vai ter um olhar artístico sobre aquilo que ela está vendo. Aí a diferença está aí. Mesmo que ela tenha um olhar artístico, que ela tenha uma boa câmera, possivelmente ela não tem conhecimento acerca do que pode ser explorado com a boa fotografia. Então, o divisor de águas inicial é esse. Por exemplo, uma fotografia documental feita através de um fotógrafo, né? Quando um fotógrafo vai para a residência de alguém para poder fazer uma fotografia documental, ele está ali como uma pessoa que assiste a cena. Então, ele se ambienta, ele fica ali durante um tempo, ele observa a movimentação da família e aí ele clica, ele faz os melhores registros daqueles momentos. É diferente do pai estar na mesma cena e olhar para aquele, né, para aquele momento e fotografar. Se você colocar o pai com o celular na mão e o fotógrafo com uma câmera, um fotógrafo experiente fazendo uma fotografia documental, os registros são completamente diferentes. Interessante, né? E a gente às vezes não imagina, né?
Isso. Fora a qualidade realmente técnica em função de o fotógrafo entender como a luz está entrando, como ela está refletindo, como ela está iluminando, não é? Quais são os ângulos, porque, por exemplo, aqui a gente não tem luz natural, né? Está tudo fechado. Mas se a gente tivesse, né, durante o dia, ainda assim a gente iria ter uma entrada de luz natural. E como é que o fotógrafo equilibra isso? Porque ele não vai conseguir fazer uma boa fotografia sem uma luz artificial ajudando ali, não é, quando o ambiente é todo fechado. Então, assim, exige, demanda conhecimento. Então, essa coisa de falarem assim, o fotógrafo vai perder a profissão porque hoje nós temos aí o iPhone 13 ou 14, daqui a pouco 15. Não, não vai. Não vai, porque a gente não está falando de equipamento, a gente está falando de sensibilidade, de olhar e de conhecimento. Muito bem, olha aí, gente, é muita técnica, né? Não dá para fazer fotografia de uma forma profissional sem olhar para esse estudo, para essa técnica, para esse olhar. E assim, para a sensibilidade, porque eu acompanho um pouco da tua carreira como fotógrafa e assim, fico vendo a forma como você coloca, porque eu tenho certeza que eu já vi algumas amigas que fotografaram com você e que são pessoas tímidas, né? Não são pessoas expansivas, e a gente sente que elas estão muito à vontade ali por trás daquela câmera. E aí eu acredito que isso também tem toda uma técnica por trás disso, de você fazer com que o outro também se sinta à vontade. Porque nem todo mundo tem nem todo mundo nasceu top model, né? Que já tem aquela arte de modelar. Né? E a gente sabe que para algumas pessoas é bem difícil por conta da timidez. E aí, como é que você lida com isso, né? Existem técnicas de direção de fotografia, né, que são perfeitamente estudáveis, né, e algumas delas são até disponíveis aí, né, o pessoal dá um Google, você vai começar a ler um pouco sobre direção de fotografia. Mas vai além de entender sobre direção de fotografia, né? É realmente entender sobre o ser humano, né? É se conectar a outra pessoa, sabe? É mais do que você. Não é só técnica nisso. Eu falo que assim, eu acho que realmente eu fui encaminhada pelo destino para trabalhar com fotografia. Primeiro porque o curso de comunicação social já faz isso com a gente, né? Já te dá assim essas técnicas que também são técnicas, né, de comunicação, de você entender a linguagem, né, quando você toca no outro, quando você olha no olho. Então, isso são técnicas que a gente aprende na faculdade. Depois, eu me especializei em gestão de pessoas, também focada em gente. E isso tudo, né, foi que realmente veio construindo essa minha carreira de fotógrafa. E eu acredito seriamente que as pessoas precisam ser autênticas. Então, quando eu vou fotografar, né, existe todo um planejamento para que eu faça um ensaio fotográfico, tanto profissional quanto de família, 15 anos que eu tenho feito também. Existe um briefing por trás, existe uma preparação por trás, né, e eu oriento os meus fotografados nesse processo, mas essa conexão, essa empatia, não é, é realmente gostar de gente. Se você gosta de gente, você vai realmente conseguir se conectar e conversar com essas pessoas e conduzi-las, não é nem induzir, é conduzir para que elas se sinta à vontade e se deixe fotografar. E aí, quem foi a primeira fotografada por você quando você iniciou esse processo de carreira? Começou em casa mesmo? Não, não começou em casa. A minha primeira fotografada foi uma colega de trabalho nessa multinacional. Ela estava gestante, e aí aí a menina nasceu e ela falou: Claudinha, eu quero que você faça o ensaio da minha filha. Hoje a filha dela tem 8 anos. Que legal, muito bacana, Eu já viu? fiz vários outros ensaios deles também, e assim, nós somos amigos até hoje. Bacana demais. E me conta aí a novidade. Eu fiquei sabendo que tem novidade por aí, dentro da sua Tem carreira. Já faz quanto tempo você está como fotógrafa 7 mesmo? anos, 7 7 anos. anos como fotógrafa E aí eu profissional. sei que você está se dando um presente aí, uma Tô mudança. tô Conta me aí o que é dando que você está tô me dando um fazendo. presente. Enfim,
hoje, né, depois de 7 anos de trajetória, de carreira profissional na fotografia, eu realmente estou deixando de ser Cláudia Soares Fotografia para ser Estúdio Cláudia Soares. Esse espaço ele foi planejado, foi pensado por minha filha, que é arquiteta, e nós temos vários espaços cenográficos que atendem tanto a fotografia de negócios quanto a fotografia de família, né? Temos fundo infinito, enfim, são vários espaços cenográficos, né, neste estúdio, para poder propiciar, né, junto com a direção de fotografia, junto com todo o conhecimento que eu trago de todos esses estudos, né, uma fotografia realmente que seja autêntica e que impacte o negócio do meu cliente positivamente. Porque eu acredito que assim, a imagem, as pessoas não podem pensar na imagem de uma forma leviana. Até porque a nossa imagem pessoal, ela é a gente projeta a nossa imagem pessoal para que a nossa marca pessoal se fortaleça. Então, empreendedores, até mesmo gestores, né, pessoas que trabalham como executivos, eles precisam pensar que essa imagem que eles têm não é a imagem, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma amiga, é fulana da ONU, né? Beltrana do Bradesco. Esse título de empresa ele tem que ficar à parte, sabe? É fulana que trabalha no Bradesco, mas é a fulana, não é a Maria, Entendi. é a Joana, é a Cláudia, né? A Aleteia, é você. Né? Então, assim, fortalecer a marca é fortalecer a imagem. E uma imagem potente, ela tem esse poder. Muito bacana, viu, Cláudia? A gente está chegando no finalzinho e eu queria que você deixasse aí os seus contatos, quem quiser lhe contratar, onde é que encontra você, suas redes sociais. Deixa aí teus contatos. Bom, a minha rede social principal é o Instagram, hoje é @Estúdio Cláudia Soares. O meu telefone é o DDD 85 996736111 e no LinkedIn também você me encontra como Estúdio Cláudia Soares. Claudinha, muito obrigado pela sua participação. Foi delicioso conversar com você e vai ser melhor ainda quando você fizer minhas fotos, Com viu? Só a certeza, próxima. obrigada. Eu Gente, agradeço demais ter participado. muito bem. Gente, quero agradecer a Aquavero Investimentos, que forneceu esse estúdio aqui, esse cenário maravilhoso. Adorei, viu? Quero voltar sempre aqui. E até o nosso próximo programa, Mulheres e Negócios.